mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. O Homem das Respostas. 2. Nas viagens de bônus de guerra, que consistiam em compromissos para falar nos estados da Nova Inglaterra e às vezes de Nova York, Phil teve a oportunidade de conversar com muitos soldados que tinham servido e ouviu muitas histórias difíceis sobre voltas para casa. Um ex-fuzileiro expressou isso de forma bem sucinta. No começo, depois de 4 anos separados, nós éramos estranhos dormindo juntos. Phil e Céline foram poupados dessa fase constrangedora. Provavelmente, porque tinham crescido juntos, desde a infância. O amor físico entre os dois veio de modo natural. Uma vez, no momento do clímax mútuo, Céline disse: "Ah, meu herói!" E os dois caíram na cama dando risada. Jacob ficou arredio com ele no começo. Ficava agarrado na mãe, olhando com expressão de medo para o homem alto que tinha entrado na vida dos dois. Quando Phil tentava segurá-lo, o garoto lutava para ser colocado no chão. Às vezes chorando, ele ia até a mãe, agarrava a perna dela e olhava para o estranho que tinha que chamar de papai. Uma noite, quando Jake estava sentado entre os pés da mãe, brincando com os blocos, Phil se sentou na frente do filho e rolou uma bola de tênis na direção dele. Não esperava nada. Então ficou feliz da vida quando Jake rolou a bola de volta. A bola foi de um para o outro. Céline botou o livro de lado para olhar. Phil fez a bola quicar baixo. Jake estendeu as mãos e pegou. Quando Phil riu, Jake riu junto. Depois, ficou tudo bem entre os dois, melhor do que bem. Phil amava tudo no filho: os olhos azuis, o cabelo castanho fino, o corpo forte. Mais do que tudo, ele amava o potencial do garotinho. Não conseguia ver o homem que Jake poderia se tornar, nem queria. Que seja surpresa, pensava ele. Houve uma noite no final do ano de 1944, em que Jake se recusou a deixar Saul pegar e o levar para a cama. "Quero o papai", disse ele. Pode não ter sido a melhor noite da vida de Phil, mas ele não conseguia pensar em nenhuma melhor. "Curry vai prosperar como eu acho que vai?" Perguntara ele naquele dia distante que parecia um sonho, embora ele ainda se lembrasse de cada pergunta feita e de cada resposta dada. O homem das respostas havia dito que sim, e também acertou. Em parte por causa da fama dele como fuzileiro ganhador de medalha de honra, mas mais porque ele pedia um preço justo pelos serviços que prestava e porque era bom no trabalho. O Phil da mãe inteligente, os locais diziam, Phil Parker tinha mais clientes do que conseguia aceitar nos anos depois da guerra. O sócio que ele tinha aceitado em 1939 morreu em um bombardeio em Hamburgo. Então Phil acrescentou outra pessoa, depois um segundo, e a pedido de Sal, uma jovem. Isso causou um tanto de reclamação entre os Yankees velhos de Curry. Mas em 1950 havia pessoas novas na cidade, com ideias novas e dinheiro novo. Um shopping center foi construído na cidade vizinha de Patten. Phil e seus sócios fizeram o trabalho legal e tiveram um bom lucro. Em Curry, a escola primária com 5 salas foi substituída por uma escola nova de 8 salas. Phil comprou o prédio antigo por uma ninharia e o lugar virou seu novo escritório, Phil Parker e Associados. Os Alberton iam visitar com frequência a filha, o neto e, claro, o herói de guerra. Phil tinha quase certeza de que Ted tinha passado a acreditar que sempre havia apoiado a decisão presciente do genro de se mudar para Curry, que estava florescendo. Phil conseguiu deixar de lado qualquer animosidade que pudesse ter guardado pelo sogro,
por causa do amor intenso e incondicional de Ted por Jake. No 6º aniversário do menino, Ted deu a ele uma luvinha de beisebol e jogou bola baixa com o neto no quintal até estar quase escuro demais para enxergar, e Sally ter que mandar os dois entrarem para jantar. Por mais pressão que houvesse no trabalho, Phil sempre tentava estar em casa antes de escurecer para poder ter um tempinho com o filho. Quando Jake tinha 8 anos, eles estavam a 9 metros um do outro, depois 12, jogando bolas altas. Joga, pai! Gritava Jake. Capricha de verdade. Phil não jogava com a força que poderia, não para um garoto de 8 anos, mas aumentou a velocidade dos arremessos aos poucos. Nos fins de semana de primavera e verão, os dois se sentavam juntos para ouvir os jogos do Red Sox no rádio, às vezes os 3. Em um dia de novembro, depois de jogarem bola em 5 centímetros de neve, Sally chamou Phil de lado. Você jogava quando era criança? Eu não me lembro de você jogar. Phil fez que não. Só os joguinhos bobos depois da escola às vezes, mas não muito. Sabia correr, mas não era nada bom de arremesso. Os caras me chamavam de Parque Chorão. Eu também nunca fiz esportes, mas Jake... Ele é bom ou é a minha imaginação misturada com orgulho de mãe? Ele é bom. Mal posso esperar para levá-lo no seu primeiro jogo dos Sox. Isso aconteceu em 1950. Eles se sentaram nas arquibancadas. Phil de um lado, Ted do outro, o garoto no meio, olhando para a grama verde do Fenway Park, com os olhos arregalados, a boca aberta e o saco de pipoca esquecido no colo. Ted se inclinou e disse: Um dia pode ser você lá, Jake. Jake olhou para o avô e sorriu. Eu sei que vai ser, disse ele. Em um dia atipicamente quente de outubro de 1951, Phil visitou a nova loja Westin Auto em North Conway e voltou dirigindo pela rodovia 111 com presente para toda a família no porta-malas. Uma televisão Zenith, o modelo regente com tela redonda. Também havia comprado uma antena interna, mas com uma antena externa eles talvez conseguissem ver as estações de Boston. Ele estava pensando que Jake ficaria louco de felicidade com a perspectiva de assistir a Tim Relâmpago em vez de ouvir no rádio. Havia outra coisa na sua mente também, potencialmente mais importante do que a televisão nova. Naquela manhã, ele havia tido uma conversa com um homem chamado Blaylock Atherton, que por acaso era o republicano encarregado do Senado Estadual de New Hampshire. Um verdadeiro revolucionário, o senador Atherton, e tinha sido uma conversa interessante de fato. Phil estava pensando na discussão que teria com Sally sobre o assunto quando passou por uma placa amarela presa em uma vareta na lateral da estrada. A frase 2 quilômetros até o Homem das Respostas trouxe lembranças vívidas. Não pode ser ele, não depois de tantos anos, pensou Phil. Mas no fundo, ele sabia que era. Depois da divisa de Curry, Phil passou por outra placa, azul dessa vez, anunciando que o Homem das Respostas estava a 1 quilômetro à frente. Ele subiu a colina na extremidade da cidade. 200 metros à frente, viu o guarda-sol vermelho. Dessa vez, o Homem das Respostas tinha se acomodado em uma clareira grande não muito longe da nova escola. Era onde ficaria o Corpo de Bombeiros Voluntário de Curry em um ano, mais ou menos. Com o coração disparado, a nova televisão e Blaylock Atherton já esquecidos, Phil saiu da estrada e desceu do carro. O Calhambeque Chevrolet não existia mais. Ele bateu a porta do Buick novo e por um momento só ficou parado, impressionado com o que viu, mas para atordoado. Phil tinha envelhecido. O Homem das Respostas não. Ele estava idêntico àquele dia de outubro, 14 anos antes. O cabelo ralo não ficou mais ralo. Os olhos eram do mesmo azul intenso.
A camisa branca, a calça cinza, o sapato preto, tudo igual. As mãos de dedos longos estavam cruzadas sobre a mesa, como antes. Só as placas ladeando a que anunciava que ele era o homem das respostas tinham mudado. A da esquerda dizia $50 por 3 minutos e a da direita, sua primeira resposta grátis. Acho que nem a magia é imune à inflação, pensou Phil. Enquanto isso, o homem das respostas o olhava com grande interesse. Eu conheço você? Perguntou ele e riu. Não responde isso. Você não é o homem das respostas, eu que sou. Me deixa pensar. Como uma criatura em um conto de fadas, ele colocou o dedo ao lado do nariz. Já sei. Você é só Phil. Queria saber se sua garota ia se casar com você, apesar de já saber que ia. E se você viria morar nessa cidadezinha, apesar de já saber isso também. Eram perguntas impotentes, disse Phil. Eram sim, eram mesmo. Sente-se só, Phil. Isso se você quiser fazer negócio. Se não quiser, você pode seguir seu caminho livremente. A liberdade é o que torna os Estados Unidos grandiosos, ou é o que dizem por aí. Um sino tocou alto, não muito longe. As portas da nova escola se abriram. Crianças gritando e carregando bolsas de livro e lancheiras saíram correndo pelas portas como se tivesse havido uma explosão. Uma delas, sem dúvida, era seu filho, embora Phil não conseguisse identificá-lo no meio da multidão. Havia muitos garotos usando bonés do Red Sox. 2 ônibus escolares estavam prontos para levar os que moravam a mais de 1,5 km de lá. Phil se sentou na cadeira do cliente. Começou a perguntar se aquele vendedor estranho de beira de estrada era humano ou algum tipo de ser sobrenatural, mas devia ter aprendido ao menos algumas coisas entre os 25 e os 39 anos. Por que fechou a boca antes de desperdiçar a pergunta gratuita? Claro que o homem das respostas não era um ser humano. Nenhum homem continuava idêntico depois de 14 anos, e nenhum homem tinha como saber que ele sobreviveria a tiros de metralhadora queima-roupa em Newark. O que ele disse foi: parece que seu preço aumentou. Para certas pessoas, disse o homem das respostas. Então você sabia que eu vinha. O homem das respostas sorriu. Você está tentando obter informações fazendo afirmações. Conheço esse truque. Aposto que conhece, pensou Phil. Um gato astuto. Havia crianças passando pelo local do futuro corpo de bombeiros naquele momento. E embora crianças fossem curiosas por natureza, as poucas que olharam para o terreno baldio afastaram o olhar desinteressadas. Elas não nos veem, né? Outra pergunta cuja resposta você sabe, meu amigo. Claro que não. A realidade tem dobras, e agora estamos em uma delas. Essa foi sua pergunta gratuita. Se quiser fazer outras, tem que pagar. Caso esteja se perguntando, eu não aceito cheque. Sentindo-se como um homem em um sonho, Phil pegou a carteira no bolso da calça. Havia 3 notas de 20 e uma de 10. Havia também uma nota de 100 para emergências, guardada atrás da habilitação. Ele entregou uma de 10 e 2 de 20 para o homem das respostas, que as fez desaparecer. Ele pegou a bolsa, a mesma, e tirou o mesmo cronômetro enorme. Dessa vez, os números só iam de 0 a 3, mas o som foi o mesmo quando ele deu corda. Espero que você esteja pronto, Phil. Ele achava que estava. Não havia dilema nenhum dessa vez. Ele estava perfeitamente feliz com o rumo atual da vida, mas achava que homens e mulheres sempre tinham curiosidade sobre o futuro. Estou pronto. Vamos lá. A frase do homem das respostas foi a mesma daquele dia de 1937. Vamos começar. Ele apertou a alavanca na parte de trás do relógio grande. Começou a tic-taquear.
e o único ponteiro começou o trajeto do 3 até o 2. Phil pensou na conversa com Blaylock e Atherton. Não uma proposta, mas uma possibilidade, um teste. Se me pedirem, eu devo... O homem das respostas ergueu um dedo ademoestador. Você esqueceu que eu falei sobre essa palavra? Sou o homem das respostas, não seu conselheiro. Phil não tinha esquecido exatamente. Só tinha se acostumado a fazer perguntas que não avançavam as questões. Perguntas impotentes, na verdade. Tudo bem. Minha pergunta é a seguinte. Vou concorrer ao Senado dos Estados Unidos? Não. Não? A resposta não vai mudar se você fizer a pergunta de novo. Enquanto isso, Tempos está fugitindo. É porque Sal não vai querer que eu concorra? Não. O único ponteiro do relógio tinha passado do 2. Atherton vai oferecer a oportunidade a outra pessoa? Vai. Filho da mãe, disse Phil. Mas era realmente uma decepção. Era, mas não grande. Ele tinha seu trabalho como advogado, que ainda o envolvia. Também não estava louco para sair de New Hampshire e morar em Washington. Ele era um cara do interior e achava que sempre seria. Como tinha feito 14 anos antes, Phil mudou de direção. Sal e Jake vão gostar da televisão? Vão. Um breve sorriso passou pelo rosto do homem das respostas. Ao pensar em Jake, outra pergunta passou pela cabeça de Phil. Saiu pela boca antes de ele se dar conta de que talvez não quisesse saber a resposta. Meu filho vai jogar beisebol profissional? Não. O ponteiro do relógio tinha passado do 1 e estava a caminho do 0. Algum esporte profissional? Não. Isso foi mais decepcionante do que ouvir que ele não seria convidado a concorrer ao Senado. Mas era surpreendente? Não era. Os esportes eram uma pirâmide, e só aqueles que tinham talento quase divino chegavam ao topo. Vai jogar bola na faculdade? Não tinha como isso não estar ao alcance de Jacob. Não. Como um jogador perdendo uma série de rodadas e que continua apostando, Phil perguntou. No ensino médio? Ele deve... Não. Phil olhou para o homem das respostas, intrigado e começando a ficar preocupado. Com medo, na verdade. Não pergunte, pensou ele, e um dos ditos favoritos da mãe dele lhe ocorreu. Não espie pela fechadura para não passar vergonha. O ponteiro do relógio do homem das respostas chegou ao 0 e soltou um bang rouco logo antes de Phil fazer a última pergunta. Meu filho está bem? Não posso responder isso, desculpe. Você perguntou um pouquinho atrasado, só Phil. É? Não houve resposta. Claro que não. O tempo dele tinha acabado. Acho que foi. Tudo bem. Eu vou de novo. Posso fazer isso, não posso? Não houve resposta. Então Phil respondeu sozinho. Posso. Claro que posso. A placa diz por 3 minutos. Ele se curvou e tirou a nota de 100 de trás da habilitação. Só me deixa... Pronto, aqui está. Ele ergueu a cabeça e viu que a placa dizia $200 por 3 minutos e 100 respostas gratuitas. Espera, disse ele. Não era isso que estava escrito. Você me enganou. Como antes, ou quase. O homem das respostas disse. Talvez você tenha se enganado. E, como antes, o homem das respostas pareceu estar se afastando, como se sobre trilhos. A escuridão começou a se aproximar. Phil lutou contra, mas sem sucesso. Voltou a si atrás do volante do Buick, ouvindo uma batida na janela do lado do passageiro. Pai? Pai, acorda! Ele olhou ao redor, primeiro sem saber direito onde estava, nem quando. Mas aí, viu o filho olhando para ele. Harry Washburn, amigo do garoto, estava junto. Os dois usando bonés idênticos do Red Sox. Isso puxou Phil de volta para a realidade. Não 1937, mas 1951. Não um jovem com a tinta ainda molhada no diploma de direito.
mas um veterano de guerra que era importante o suficiente naquela parte de New Hampshire para ser considerado um candidato viável para o Senado americano. Um marido. Um pai. Ele se inclinou e abriu a porta. Oi, filho. Eu devo ter cochilado. Jake não estava interessado nisso. A gente perdeu o ônibus porque estava jogando bola atrás da escola. Você pode nos dar carona para casa? O que vocês teriam feito se eu não estivesse aqui? A gente ia andar, óbvio, disse Jake, ou pegar uma carona com a dona Kim. Ela é legal. E bonita, emendou Harry. Bom, entrem. Comprei uma coisa em North Conway que eu acho que vocês podem gostar. É? Jake entrou na frente. Harry se sentou atrás. O quê? Você vai ver. Phil olhou para o local onde estavam a mesa e o guarda-sol do homem das respostas. Olhou na carteira e viu a nota de 100 dobradinha atrás da habilitação. A menos que a coisa toda tivesse sido um sonho, e ele sabia que não tinha sido. Achava que o homem das respostas a tinha colocado de volta. Ou talvez eu mesmo tenha feito isso. Ele dirigiu para casa. A televisão foi um grande sucesso. A antena interna só conseguia captar a WMUR de Manchester. A imagem, às vezes, bem, com frequência, ficava obscurecida por chuviscos. Mas quando Phil instalou a antena externa, os Parker conseguiam ver duas estações de Boston, a WNAC e a WHDH. Phil e Sal gostavam de programas noturnos como The Red Skelton Hour e Slits Playhouse. Mas Jake mais do que gostou da televisão. Ele se apaixonou com todo o fervor de um primeiro amor. Assistia a Weekday Matinee depois da aula, onde o mesmo filme velho passava a semana toda. Assistia a Jack and Patty's Country Jamboree. Assistia a Boston Black. Assistia a comerciais de cigarro Camel e limpador Bebo. Aos sábados, ele e os amigos se reuniam como se na igreja para ver Crusader Rabbit, os Batutinhas e milhares de desenhos velhos. Celine primeiro achou graça, depois ficou inquieta. Ele está viciado naquela coisa, disse ela, sem ideia de que esse grito parental seria repetido por gerações futuras. Não brincar mais de bola com você quando você chega em casa. Só quer ver um filme velho do Hopalong Cassidy que já viu 4 vezes. Jake queria jogar bola às vezes, ou brincar de rebater atrás da garagem quando o fio arremessava devagar. Mas essas ocasiões eram mais raras do que antes. Nos dias pré-televisão, Jake até estaria esperando o pai no degrau de entrada com a luva e o bastão apoiado ao lado. A verdade era que Phil não se importava com a perda de interesse do filho tanto quanto Sally. Quando o homem das respostas disse que Jake não jogaria num time, nem no ensino médio, sua mente primeiro tinha pulado, como a de qualquer pai ou mãe, para possibilidades horríveis. Naquele momento, parecia que o motivo era mais prosaico. Jake estava perdendo o interesse no beisebol. Assim como o próprio Phil tinha perdido o interesse em aprender a tocar piano quando era da idade do Jake. Inspirado em programas como O Cavaleiro Solitário e Wild Bill Hickok, Jake começou a escrever seus faroestes. Cada uma tinha um ponto de exclamação e títulos como Tiros em Laramie e Tiroteio no Cânion do Homem Morto. Eram sinistros, mas não eram ruins. Ao menos na opinião do pai do autor. Talvez um dia ele se tornasse escritor em vez de jogador do Boston Red Sox. Phil achou que seria uma coisa boa. Blaylock Atherton ligou uma noite e perguntou se Phil tinha pensado melhor em concorrer ao Senado. Talvez não daquela vez, mas que tal em 1956? Phil disse que estava pensando. Disse para Atherton que Celine não tinha gostado muito da ideia, mas que o apoiaria se a decisão dele fosse essa. Bom, não pense demais, disse Atherton. Na política, temos que pensar adiante. Tempos fugites, sabe? Já ouvi falar, disse Phil. Em uma manhã de sábado de fevereiro de 1952,
Harry Washburn entrou no escritório de Phil, que mais parecia um armário, onde Phil estava lendo depoimentos de um julgamento próximo. Ficou alarmado de ver uma mancha de sangue em uma das bochechas sardentas do Harry, e mais na mão dele. Você se machucou, Harry? Não é meu, disse Harry. O nariz do Jake está sangrando e não para. Tem sangue na camiseta do Roy Rogers todinha, de cima a baixo. Phil achou que devia ser exagero até ver com os próprios olhos. Na tela redonda da Zenith, Annie Oakley estava trocando tiros com um bandido. Mas nenhum dos 4 ou 5 garotinhos estavam prestando atenção a qualquer outra coisa além de Jake. A camiseta favorita dele, a camiseta de ver filme de cowboy sábado de manhã, estava mesmo encharcada de sangue. A parte de cima da calça jeans também. Jake olhou para o pai e disse: Não para. A voz dele saiu grossa e anasalada. Phil mandou os outros garotos assistirem ao programa. Estava tudo bem, tudo sob controle. Manteve a voz calma, mas a quantidade de sangue para a qual estava olhando o assustou muito. Ele levou Jake para a cozinha. Fez com que o filho se sentasse e inclinasse a cabeça para trás. Encheu um pano de prato com cubos de gelo e pressionou no nariz do garoto. Aguenta firme, Jake O, vai parar. Celien chegou de uma ida ao IGA. Viu a camiseta encharcada de Jake e inspirou para gritar. Phil balançou a cabeça e ela não gritou. Ajoelhada ao lado dele, ela perguntou o que havia acontecido. Algum de seus amigos deu um soco no seu nariz brincando de cowboy? Não, só começou. Tem sangue no chão, mas não deixei cair no seu tapete azul, pelo menos. Caiu em mim também, disse Sammy Dillon. Ele e Harry tinham ido para a cozinha. Os outros meninos estavam atrás deles. Mas eu lavei tudo. Que bom, Sammy, disse Celien. Acho que é melhor você e os meninos irem para casa agora. Eles foram de boa vontade, mas pararam na porta da cozinha para dar uma última olhada no amigo sujo de sangue. Quando as crianças saíram, Celien se inclinou por cima do filho e sussurrou para Phil. Acho que não está parando. Vai parar, disse Phil. Não parou. Diminuiu do jorro original, mas continuou saindo. O médico dos Parker na cidade estava de férias e eles o levaram para o hospital em North Conway, onde Richmond, o médico de plantão, espiou pelo nariz do Jake com uma luzinha e assentiu. Vamos consertar isso num piscar de olhos, meu jovem. Mamãe e papai vão esperar lá fora enquanto a gente cuida disso. Sal queria ficar, mas Phil, por ter uma ideia do que estaria envolvido no processo, pegou a esposa pelo braço, a levou com firmeza para a sala de espera e fechou a porta. Não adiantou de nada, porque, quando o nariz foi cauterizado, os berros de Jake se espalharam pelo pequeno hospital de uma ponta à outra. Phil e Celien se abraçaram, os dois derramando lágrimas, esperando que acabasse. Depois de um tempo acabou, mas não acabou. O Dr. Richmond, com uma lapela do jaleco branco pontilhada com o sangue de Jake, sorriu e disse: Menino corajoso, isso não é nada divertido. Posso falar com seus pais um minuto, Jacob? Ele os levou para a sala de exames. Vocês viram os hematomas? Vimos. Uns 2 nos braços dele, disse Phil. Ele é menino, Dr. Richmond. Deve ter arrumado aquilo subindo em árvores ou algo do tipo. No peito também. Ele é brigão? Não, disse Phil. Ele e os amigos brigam às vezes, mas é de brincadeira. Quero fazer um exame de sangue, disse o Dr. Richmond. Só por garantia, entendem? Ah, meu Deus, disse Celien. Mais tarde, ela diria para Phil que ela soube. Naquela hora ela soube. Para verificar os leucócitos e as plaquetas. Para descartar coisas sérias. Doutor, foi só um sangramento de nariz, disse Phil. Traga-o de volta, Phil, disse Celien. Ela estava com uma palidez em volta dos olhos e da boca, com a qual Phil ficou muito familiarizado ao longo do ano seguinte.
Phil levou Jake para a sala de exames e depois de ouvir uma garantia que tirar sangue seria moleza em comparação à cauterização do nariz, Jake enrolou a manga e aceitou a agulha estoicamente. Uma semana depois, o médico da família o chamou e disse que lamentava ser o portador de uma notícia ruim, mas parecia que Jake tinha leucemia linfóide aguda. O filho forte deles desceu a ladeira rapidamente. Com 8 meses do que era chamada de doença que definha, Jake teve remissão e deu aos pais várias semanas de esperança cruel. E aí veio o golpe. Jacob Theodore Parker morreu no Hospital Regional de Portsmouth no dia 23 de março de 1953, aos 10 anos. Sal apoiou a cabeça no ombro do marido durante boa parte da cerimônia de despedida de Jake. Ela chorou. Phil não. As lágrimas dele tinham sido usadas durante a última estada de Jake no hospital. Até o final, Sal havia tido esperanças de outra remissão, rezado por isso, mas Phil sabia que Jake estava piorando. O homem das respostas tinha praticamente dito isso. Mais tarde, no mesmo dia, ele se perguntou se tinha sentido o cheiro de gin no hálito dela no funeral. Se sentiu, não teria valido a pena reparar. Os Parker eram da geração bebida e cigarro. Celine apreciava coquetéis leves com a mãe e o pai e os amigos desde que tinha 16 anos. E sempre havia coquetéis esperando quando Phil chegava em casa. 2 antes do jantar era o habitual. Às vezes, Phil tomava 1 ou 2 latas de cerveja enquanto eles viam televisão. Sal tomava outro gin com tônica. Só mais tarde Phil olhou para trás e percebeu que um gin e tônica à noite tinha progredido para 2 e às vezes 3. Mas ela sempre acordava às 6, fazia o almoço para Dick levar para a escola e o café da manhã para os 3. Também era a geração de mulheres cozinham, homens comem. Ele foi reparar na recepção depois da cerimônia na beira do túmulo. Não tinha como passar batido. Sal estava na cozinha, contando para a senhora Kim uma história de quando Jake perdeu o primeiro dente, que ela havia amarrado um fio no dente mole com a outra ponta na porta do quarto dele. Quando bati a porta, o dente saiu voando, disse Sal. Só que dente saiu dente. E Phil viu a senhora Kim, a bonita, como Harry tinha dito no dia em que Phil encontrou o homem das respostas pela segunda vez, se afastando dela um passo de cada vez, afastando-se do bafo. Sal acompanhou cada passo da mulher e começou uma segunda história. Estava com o copinho na mão, virando-o lentamente, e o conteúdo respingou no chão. Phil a segurou pelo braço e falou que os pais dele queriam falar com ela. Não queriam. Sal foi de boa vontade, mas olhou para trás e disse: "O dente saiu voando. Nossa, que momento!" A senhora Kim abriu um sorriso de pena para Phil. Foi o primeiro de muitos. Ele levou Sal até a porta da sala e os joelhos dela cederam. O copo caiu da mão dela. Ele o segurou e teve uma lembrança, momentânea mas tão brilhante, de pegar uma bola de Jake atrás da garagem. Ele a levou pelos grupos de pessoas na sala, já sustentando quase todo o peso da esposa. A mãe dele olhou e assentiu. "Tire-a daqui." Phil assentiu de volta. Não adiantava tentar levá-la para o andar de cima. Então ele meio que a carregou para o quarto de hóspedes e a deitou entre os casacos das pessoas. Ela começou a roncar de imediato. Quando Phil voltou, ele disse para as pessoas que Sal estava tomada de sofrimento e achava que não poderia ver ninguém, ao menos por um tempo. Houve acenos solidários e mais murmúrios de condolências. Deus, tantas condolências que Phil se viu desejando que alguém fizesse uma piada pesada sobre a filha do fazendeiro. Mas ele tinha quase certeza de que havia algumas pessoas, a senhora Kim, por exemplo, e a mãe dele também, que sabiam que não era só dor que tinha se apossado da esposa dele. Foi a primeira mentira que ele contou sobre ela e a bebida,
mas não a última. Phil sugeriu que eles tentassem ter outro bebê. Sal concordou com uma espécie de falta de interesse inerte de quem não se importa. Às vezes, ele tinha vontade de agarrá-la pelos ombros, com força a ponto de machucar, de deixar hematomas, de acessá-la e dizer que ela não era a única que tinha perdido um filho. Não fez isso. Guardava a raiva para si, sabendo o que a esposa diria. Você tem seu trabalho. Eu não tenho nada. Mas ela tinha. Tinha os Gibney Gin e os cigarros Cool. 2 maços por dia. Guardava-os em um estojinho de pele de jacaré que parecia uma carteira. Ela engravidou em 1954. Ele sugeriu que Sal parasse de fumar. Sal sugeriu que ele guardasse os conselhos para si, por mais bem-intencionados que fossem. Ela perdeu o bebê no 4º mês. Chega disso, disse ela no leito no Hospital North Conway. Tenho 40 anos. Estou velha para ter um bebê. Então eles voltaram a usar as camisas de Vênus. Mas na véspera de Ano Novo de 1956, Phil percebeu que ainda tinha 3 preservativos em uma caixa de 12 que ele tinha comprado em North Conway pouco depois da Páscoa. Celine se dispunha a levantar a camisola e o aceitar dentro de si. Mas quando ele olhava para ela e a via olhando para o teto, sabia que a esposa só estava esperando que ele chegasse ao clímax e saísse de cima. Isso não era propício à intimidade. Só uma vez, em 1957, Phil falou com ela sobre a bebida. Disse que se ela precisasse ir para um daqueles spas de reabilitação para parar ou ao menos diminuir, ele tinha encontrado um bom em Boca Raton, bem longe de New Hampshire. Ninguém saberia. Ele poderia dizer que Sal tinha ido visitar amigos. Poderia até falar que os dois estavam se separando se ela quisesse, mas ela tinha que parar. Ela o olhou, a esposa agora acima do peso, com pele ruim, olhos sem vida e cabelo embaraçado. Phil achava os olhos dela particularmente fascinantes. Não havia profundidade neles. Por quê? Disse ela. Na noite de 8 de novembro de 1960, Phil voltou para casa e a encontrou vazia. Havia um bilhete na bancada da cozinha que dizia: o jantar está no forno. Fui para o GD ver os resultados da eleição. S. Não havia convite para Phil se juntar a ela. E ele nunca tinha gostado do Grindel em North Conway. Antes, por volta da época em que ele e Sal se casaram, era um bar legal. Mas havia se tornado uma espelunca. De acordo com o relatório policial, a senhora Parker saiu do Grindel aproximadamente às 0h40 da madrugada de 9 de novembro, pouco depois de Kennedy ter sido declarado vencedor. O barman parou de servi-la às 11, mas permitiu que ela ficasse para ver o resultado. Ao voltar para casa pela rodovia 16, dirigindo em alta velocidade, o pequeno Renault Dauphine saiu da estrada e bateu em um pilar de ponte. A morte foi instantânea. O relatório pós-mortem relatou o nível de álcool no sangue de 0,39. Ao receber a notícia de que a filha estava morta, Ted Alberton sofreu um ataque cardíaco. Depois de 5 dias de cuidados intensivos, ele morreu. Os funerais consecutivos quase fizeram Phil desejar estar de volta em Eniwetok. 3 semanas depois da morte da esposa, Phil dirigiu até o Corpo de Bombeiros Voluntários de Curry, onde antes havia um terreno baldio. Era tarde e o lugar estava escuro. Entre as 2 partes da porta dupla havia uma cena de manjedoura. Jesus, Maria, José, os reis magos e vários animais. A manjedoura estava, até onde Phil lembrava, no lugar exato em que um guarda-sol vermelho protegera a mesinha do homem das respostas um dia. Vem aqui e fala comigo, disse Phil para a escuridão com o vento. Do bolso do sobretudo, tirou um rolo de notas. Tenho 800 aqui, talvez 1000, e tenho algumas perguntas.
A primeira é a seguinte: foi acidente ou ela se matou? Nada, só o terreno vazio, o corpo de bombeiros vazio, um vento frio do leste e um monte de estátuas de gesso idiotas iluminadas por uma lâmpada elétrica escondida. A segunda é por quê? Porque eu. Sei que parece autopiedade e tenho certeza de que é, mas estou curioso de verdade. Aquele amigo idiota do caralho do Jake, o Harry Washburn, ainda está vivo. É aprendiz de encanador em Somersworth. Sammy Dillon também está vivo. Então por que não o meu filho? Se Jake estivesse vivo, Sally estaria viva, né? Então me diz. Acho que eu nem quero saber por que eu, afinal. Quero saber só por quê. Anda, cara. Sai daí. Prepara o relógio e pega meu dinheiro. Nada, claro. Você nunca esteve aqui, né? Foi só produto da porra da minha imaginação. Então foda-se você e foda-se eu e foda-se a porra do mundo todo. Phil passou os 3 anos seguintes em um estupor de distimia. Fazia seu trabalho. Sempre aparecia no tribunal na hora. Ganhava alguns casos, perdia outros. Não ligava muito. Às vezes, sonhava com o homem das respostas. E em alguns sonhos pulava por cima da mesa, derrubava o cronômetro no chão e fechava as mãos no pescoço dele. Mas o homem das respostas sempre sumia, como fumaça. Porque, na verdade, ele só podia ser isso, né? Só fumaça. Aquele período da vida dele terminou graças à mulher queimada. O nome dela era Christine Lacasse, mas Phil sempre pensou nela como mulher queimada. Um dia, no começo da primavera de 1964, sua secretária entrou no escritório, pálida e agitada. Phil achou que havia lágrimas nos olhos de Mary, mas só teve certeza quando ela secou uma com a base da mão. Phil perguntou se ela estava bem. Estou, mas tem uma mulher aqui para falar com você. E eu queria te avisar antes de ela entrar. Ela foi queimada, muito. O rosto dela, Phil. O rosto dela está horrível. O que ela quer? Ela diz que quer processar a New England Freedom Corporation em $5 milhões. Phil sorriu. Isso seria louco, né? A New England Freedom fazia negócio nos 6 estados, de Presque Isle a Providence. Tinha se tornado uma das maiores construtoras do norte nos anos pós-guerra, que Phil achava que tinham acabado. Eles construíam conjuntos habitacionais, shopping centers, centros industriais e até prisões. Melhor você mandá-la entrar, Mary. Obrigado por me preparar. Não que algo pudesse realmente prepará-lo para a mulher que entrou apoiada em 2 bengalas. Pelo lado esquerdo do rosto dela, Phil supôs que devia ter 40 e tantos anos ou 50 e poucos. O lado direito do rosto estava enterrado em uma avalanche de pele que tinha derretido e endurecido. A mão segurando a bengala daquele lado era uma garra. Ao ver a expressão dele, ela ergueu o lado esquerdo da boca em um sorriso que mostrava os poucos dentes que restavam. Bonita, né? Disse ela. A voz era rouca como o grasnir de um corvo. Phil supôs que ela tinha inalado o fogo que a queimou e danificou as cordas vocais. Achava que ela tinha sorte de conseguir falar. Phil não tinha a intenção de responder uma pergunta que devia ser retórica ou mesmo sarcástica. Sente-se, senhorita Lacasse, e me diga o que posso fazer por você. Senhora, eu sou viúva, sabia? Quanto ao que você pode fazer por mim, você pode processar a NF. Ela pronunciou NF. 5 milhões. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Não que você vá aceitar. Eu apostaria. Já procurei outros 6 advogados, inclusive Feld Pillsbury em Portland, e ninguém quer saber de mim e do meu caso. A NF é grande demais para eles. Você poderia me dar um copo de água antes de me expulsar daqui? Ele interfonou para Mary e pediu que trouxesse um copo de água para a senhora Lacasse. Enquanto isso,
A mulher queimada ficou mexendo com a mão boa em uma bolsinha que tinha presa na cintura. Ela pegou um frasco de comprimidos e jogou para Phil por cima da mesa. Abre para mim, por favor. Eu consigo, mas dói pra caramba. Quero 2. Não, 3. Phil abriu o frasco marrom, tirou 3 comprimidos, entregou-os a ela e fechou-o. Mary entrou com a água e a senhora Lacasse tomou os comprimidos. É morfina, viu? Pra dor. Falar dói. Bom, tudo dói, mas falar é o pior. Comer também não é divertido. O médico diz que esses comprimidos vão me matar em 1 ano ou 3. Digo que não vão me matar enquanto eu não levar o meu caso para o tribunal. Estou cismada com isso, advogado Parker. Ah, estão começando a fazer efeito. Que bom. Eu tomaria mais um, mas aí ficaria lenta. Começaria a falar as coisas na ordem errada. Me diga como posso ajudar, disse Phil. Ela inclinou a cabeça para trás e soltou uma risada de bruxa. Ele viu que parte do pescoço dela havia escorrido para o ombro. Me ajuda a processar tudo daqueles filhos da puta. É assim que você pode ajudar. E então a mulher queimada contou a história dela. Christine Lacasse tinha vivido com o marido e os 5 filhos em Morrow Estates, uma comunidade construída pela ANF na cidade de Albany, ao sul de North Conway. As luzes da casa viviam piscando e às vezes saía fumaça das tomadas. Ronald Lacasse era motorista de caminhão de longas distâncias. Ganhava um bom dinheiro, mas passava a maior parte do tempo fora. Christine Lacasse fazia o cabelo de mulheres em casa e os secadores ficavam sempre entrando em curto. Um dia, os quadros de distribuição das salas de máquinas do quarteirão de 4 casas pegaram fogo e eles ficaram sem energia por quase 1 semana. Christine, que ainda não era mulher queimada, falou com o superintendente de propriedades, que só deu de ombros e culpou a New Hampshire Power and Light. Eu sabia que não era isso, disse ela para Phil, tomando água. Não caí de um caminhão de feno ontem. Uma onda de energia não faz os quadros de distribuição de 4 casas pegarem fogo. Os fusíveis queimariam primeiro. Outros quarteirões de casas da Morrow Estates tiveram problema com a luz e o aquecimento elétrico, mas nada como as nossas. Como não obteve satisfação do zelador, ela ligou para o escritório de Portsmouth da ANF. Falou com o funcionário e só ouviu desculpas. Ela investigou os figurões da corporação na biblioteca de North Conway, descobriu o número do QG de Boston da ANF, ligou para lá e pediu para falar com o presidente. Disseram que não, pois ele estava ocupado demais para falar com a dona de casa de East Offanshaw, New Hampshire. Ela falou com outro funcionário, provavelmente com salário e ternos melhores do que o funcionário de Portsmouth. Falou para o cara de Boston que, às vezes, quando a energia piscava, a parede do salão que ela tinha em casa ficava quente e ela ouvia um zumbido, como se houvesse vespas lá dentro. Explicou que sentia cheiro de algo fritando. O funcionário disse que ela devia estar usando os secadores com uma voltagem alta demais para o sistema elétrico. A senhora Lacasse perguntou se o filho dele tinha filhos ainda vivos e desligou. Naquele Natal, a ANF colocou luzes de Natal em toda Morrow Estates. A corporação fez isso? Perguntou Phil. Não a associação de proprietários do condomínio? Não tinha associação de proprietários, disse ela para Phil. Nada do tipo. Todo mundo recebeu um folheto da ANF na caixa de correspondência depois do Dia de Ação de Graças. Disseram que estavam fazendo aquilo pelo espírito festivo. Pela bondade do coração deles, disse Phil, escrevendo em um bloco. A mulher queimada soltou a risada de bruxa e apontou um dedo deformado e meio derretido para ele. Gostei de você. Vai me expulsar como os outros, mas gostei de você. E nenhum dos outros escreveu o que eu falei. Você ainda tem um folheto?
O meu pegou fogo, mas tem uma pilha de outros iguais. Vou querer um. Não, quero todos. Me conta sobre o incêndio. Ela disse que o marido foi para casa no Natal. Os presentes estavam embaixo da árvore. 2 noites antes da data, com as crianças na cama, os sonhos com doces de Natal eram opcionais. A casa deles e a casa dos Duff ao lado pegaram fogo. Christine foi acordada por gritos lá fora. A casa estava cheia de fumaça, mas ela não viu chama nenhuma. O que viu pela janela do quarto foi Rona Duff, a vizinha, rolando na neve, tentando apagar a camisola em chamas. Aquela casa deles estava queimando como uma vela de aniversário. Acordei Ronald e mandei ele pegar as crianças, mas ele não foi. Eu já estava saindo pela porta para jogar neve na Rona. A senhora Lacassie acrescentou de forma objetiva. Ela morreu. Os 2 filhos estavam com o ex-marido em Rutland. Sorte deles. Os meus não tiveram tanta sorte. Não sei o que aconteceu com eles. Acho que a fumaça deve ter afetado Ronnie antes de ele conseguir chegar neles. Voltei para pegá-los eu mesma, e metade do teto da sala caiu em mim. Advogado Parker, aquela casa queimou rapidinho. Eu saí engatinhando, pegando fogo. E sabe o que aconteceu durante o ano que passei no hospital? Ficaram jogando a culpa de um para o outro até a culpa sumir, disse Phil. Não foi isso? O dedo retorcido apontou para ele de novo. Ela soltou outra risada. Phil pensou que era como os condenados do inferno deviam rir. A ANF diz que era culpa da empresa que fez a fiação elétrica. A empresa que fez a fiação elétrica disse que o Estado tinha inspecionado as luzes de Natal e as especificações originais de fiação. Então era culpa do Estado. O Estado disse que as especificações não eram iguais à fiação das casas ainda de pé e que a firma de engenharia devia ter trapaceado para economizar. A firma de engenharia disse que recebeu ordens da New England Freedom Corporation. E sabe o que a New England Freedom Corporation disse? Pode nos processar se não gostar, disse Phil. Pode nos processar se não gostar, é na mosca. Uma corporação grande e antiga contra uma mulher que parece uma galinha que ficou tempo demais no forno. Falei que tudo bem, que a gente ia se ver no tribunal. Eles me ofereceram um acordo, $40.000, e eu recusei. Quero 5 milhões, um para cada filho meu, de 14 a 3 anos. Eles podem ficar com meu marido de graça, porque ele devia ter tirado as crianças. Já está na hora de eu ir? Pela primeira vez desde que Sal tinha morrido. Talvez pela primeira vez desde que Jake tinha morrido. Phil sentiu uma pontinha de interesse real. E de ultraje. Gostava da ideia de ir contra uma corporação peso pesado. Não pelo dinheiro, embora sua parte de 5 milhões acabaria sendo considerável. Não pela publicidade, porque ele tinha tanto trabalho quanto podia lidar, ou quanto queria fazer. Era outra coisa. Era a oportunidade de fechar as mãos em um pescoço que não sumiria como fumaça. Não, disse Phil. Não está na hora de você ir. Phil processou a New England Freedom incansavelmente por 5 anos. Seu pai reprovou. Disse que Phil estava com complexo de Dom Quixote e o acusou de deixar os outros casos de lado. Phil disse que talvez fosse verdade, mas observou que não precisava mais economizar para enviar o filho para Harvard. E John, que já era o velho John àquelas alturas, nunca mais abriu a boca sobre o caso. A viúva de Ted Alberton disse que entendia e que estava com ele 100%. Você está fazendo isso porque não pode processar o câncer que levou o Jake, disse ela. Phil não discordou. Podia haver algum elemento de verdade no que ela disse, mas a verdade era que ele estava fazendo aquilo porque não conseguia tirar o homem das respostas da cabeça. Às vezes, quando não conseguia dormir, dizia a si mesmo que estava sendo bobo. O homem das respostas não era responsável pelos seus infortúnios, nem pelos da mulher queimada.
Isso tudo era verdade, mas outra coisa também era. Quando ele realmente precisou de respostas, o homem com guarda-sol vermelho sumiu. E como a senhora Lacasse, ele tinha que responsabilizar alguém. Ele levou a NF para o Tribunal Distrital de Boston antes de a senhora Lacasse ter pneumonia. Ele ganhou. A NF apelou, como Phil e Christine sabia que fariam, mas ela teve a vitória condicional antes de a pneumonia a levar no outono de 1967. Phil a viu definhar quase diariamente e soube, assim como tinha sabido com Jake, que não havia volta. Acrescentou o irmão de Ronald Lacaze ao caso. Tim Lacaze não tinha sede de vingança da mulher queimada, nem o fervor dela. Disse para Phil ir em frente, para fazer o que quisesse, e acompanhou o caso do sofá de casa dele na Carolina do Norte. Ele se recusou a pagar qualquer coisa, mas ficaria feliz de receber dinheiro se caísse do céu, se voasse para o sul de Boston ou New Hampshire. A mulher queimada não deixou nenhuma propriedade. Phil continuou mesmo assim, pagando as despesas do próprio bolso. 2 vezes, a NF ofereceu um acordo. Primeiro de $300.000, depois de $800.000. A publicidade os estava deixando muito incomodados. Tim Lacasse pediu a Phil, de longe, que ele aceitasse o dinheiro. Phil recusou. Ele queria os 5 milhões, porque era o que a senhora Lacasse queria. 1 milhão para cada filho. Houve atrasos. Houve adiantamentos. A NF perdeu no primeiro circuito e apelou de novo. Mas quando a Suprema Corte se recusou a ouvir o caso deles, ficaram sem saída. A conta final pelas luzes de Natal, a gota d'água, e da fiação de merda que Phil provou ser política padrão da NF, focando em outros conjuntos que a corporação tinha construído, foi de $7.400.000 concedidos ao suplicante Tim Lacasse, somados com consideráveis custos judiciais. A NF, inicialmente sem conseguir acreditar que não conseguiria vencer um advogado de interior de East Offaly, poderia ter poupado quase $2,5 milhões se tivesse desistido. Tim Lacasse ameaçou processá-lo quando Phil informou que os dois dividiriam o prêmio no meio. Vai em frente, disse Phil. Seus 3.700.000 vão derreter como neve em abril. Tim Lacasse acabou aceitando dividir. E em um dia de 1970, Phil pendurou uma foto emoldurada na parede do escritório, onde pudesse vê-la logo cedo todos os dias. A foto mostrava Ronald e Christine Lacasse no dia do casamento. Ele era corpulento e estava sorrindo. Com o vestido branco de noiva, Christine Lacasse estava linda de parar o trânsito. Abaixo da fotografia havia 6 palavras em letra de forma que Phil mesmo tinha escrito. Lembre-se, sempre tem gente pior. Depois do julgamento final do processo contra New England Freedom, um caso que o tornou uma espécie de astro nos círculos legais, Phil poderia ter ingressado em quantos casos quisesse. Mas ele reduziu o ritmo e, como estava confortável financeiramente, começou a pegar um número maior de casos pro bono. Em 1978, 14 anos antes do Innocence Project ser fundado, conseguiu um novo julgamento e um tempo depois a liberdade para um homem que tinha cumprido 12 anos de prisão perpétua na prisão estadual de New Hampshire. Óbvio que havia um buraco na sua vida, onde antes ficava Jake e Sal. O trabalho legal não conseguiu preenchê-lo e Phil se tornou cada vez mais ativo na comunidade. Trabalhou como administrador na Biblioteca Pública de Curry e inaugurou o primeiro Festival do Livro de Curry. Fez propagandas nos canais de televisão de New Hampshire para divulgar a campanha de doação de sangue anual do estado.
Trabalhou uma noite por semana no banco de alimentos de North Conway, porque sempre tem gente pior, e uma noite por semana em Harvest Hills, o abrigo para animais depois da divisa do estado, em Freiburg. Em 1979, ele pegou um filhote de Beagle lá. Ao longo dos 14 anos seguintes, Frank foi com ele para todos os lugares, com o cachorro sempre no banco da frente do carro. Não voltou a se casar, mas teve uma amiga em Marlborough, que ele visitava de tempos em tempos. O nome dela era Sarah Combs. Ele prestava serviços de advogado para ela e pagava a hipoteca da casa. Ele e Frank nem sempre passavam a noite lá, mas Sarah sempre tinha um saco de ração Gainsbourg na despensa para quando os dois passavam. Essas visitas foram ficando mais raras ao longo do tempo. Quando o dia terminava, era mais provável que Phil fosse para casa para esquentar no micro-ondas a comida que a empregada deixava para ele. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, ele ficava abalado com o vazio da casa. Nessas ocasiões, chamava Frank para perto, coçava atrás das orelhas do cachorro e dizia que tem gente pior. O único serviço que ele recusou na comunidade foi de treinador auxiliar do time da Liga Infantil de Curry. Esse era um ponto sensível demais para só Phil. O tempo foi passando. A história foi contada. Na maior parte, o tempo era bom. Havia cicatrizes, mas nenhuma que o desfigurasse. E o que eram cicatrizes, afinal, além de feridas que tinham cicatrizado? Ele começou a mancar e precisou de bengala para caminhar. Mary se aposentou. Phil começou a ter artrite nas mãos, pés e quadris. Mary morreu. Ele anunciou sua aposentadoria e a cidadela. Curry estava prestes a se tornar uma cidade pequena, deu uma festança em sua homenagem. Ele ganhou muitos presentes, inclusive uma placa que o proclamava cidadão número 1 de Curry. Vários discursos foram feitos, culminando no de Phil com uma plateia que quase lotou o auditório da nova escola de ensino médio. Foi um discurso modesto, divertido e, mais do que tudo, curto. Ele estava desesperado para mijar. O Beagle Frank morreu tranquilamente no outono de 1993. Phil o enterrou no quintal, depois de ter cavado os buracos com as próprias mãos, embora as juntas gritassem em protesto a cada movimento com a pá. Quando o túmulo foi preenchido, aplainado e coberto de grama de novo, ele fez uma oração funerária, também curta. Eu te amava, amigão. Ainda amo. Nesse ano, Phil fez 81 anos. Em 1995, ele começou a sofrer de enxaquecas pela primeira vez na vida. Foi se consultar com o Dr. Barlow, que ele ainda via como o médico novo, embora Phil fosse fazer check-up e avaliar a artrite com ele havia 10 anos. Barlow perguntou se ele tinha visão dupla quando tinha as dores de cabeça. Phil disse que sim e admitiu que às vezes se via em partes diferentes da casa quando as dores diminuíam, sem lembrar como havia ido parar lá. O Dr. Barlow o mandou para Portsmouth para fazer uma ressonância magnética. A notícia não é muito boa, disse o médico novo depois de examinar os resultados. É um tumor cerebral. E, como se o parabenizando, é bem raro em homens da sua idade. Barlow recomendou o neurologista no Mass General. Como Phil não dirigia mais, exceto pela cidade, contratou um jovem chamado Logan Phipps para dirigir para ele. Logan falou muito sobre a família, os amigos, a namorada, o tempo, seu emprego de meio período, seu desejo de voltar a estudar. Sobre outras coisas também. Tudo entrou por um dos ouvidos não muito bons de Phil e saiu pelo outro, mas ele assentiu o tempo todo. Ocorreu a ele nesse trajeto que a pessoa começa a se separar da vida. Não era nada demais. Era como rasgar um cupom de supermercado devagar, mas sem parar, seguindo a linha pontilhada. O neurologista examinou Phil
e examinou as imagens do cérebro idoso de Phil. Falou que poderia operar e tirar aquele tumor miserável. O que fez Phil pensar em uma música antiga em que uma garota proclamava que ia lavar o cabelo para tirar aquele homem da cabeça. Sal costumava cantá-la no chuveiro, às vezes quando estava lavando o cabelo, coisa que Phil nunca levou para o lado pessoal. Quando Phil perguntou ao neurologista quais eram as chances de ele acordar da operação e acordar sendo ele mesmo, o neurologista falou que era de 50%. Phil disse que lamentava, mas que na idade dele aquele número não era bom o suficiente. Suas dores de cabeça podem ficar bem ruins antes. O neurologista deu de ombros, sem querer dizer antes do fim. Tem gente pior, disse Phil. 3. Em um dia com muito vento, no outono de 1995, Phil se sentou no banco do motorista pela última vez. Não era um Calhambeque Chevrolet nem um Buick, mas um Cadillac Seville todo equipado. Espero não matar ninguém, Frank, disse ele para o cachorro que não estava lá. Ele estava livre de enxaquecas no momento, mas uma frieza, uma espécie de distanciamento, tinha começado a habitar seus dedos dos pés e das mãos. Ele dirigiu pela cidade a 30 quilômetros por hora e aumentou a velocidade para 50 quando saiu do centro. Vários carros o ultrapassaram, as buzinas tocando. Vai se lascar, disse Phil para cada um deles. Se concordar, late, Frank. Na rodovia 111, o trânsito diminuiu até quase nada, e ele ficou surpreso quando passou pela placa amarela dizendo 3 quilômetros até o homem das respostas. Não ficou. Por que outro motivo ele estava arriscando sua vida e a vida de qualquer outra pessoa que ele pudesse encontrar na direção oposta? Também não acreditava que era a podridão preta no cérebro que estava enviando informações falsas. Chegou à placa seguinte em pouco tempo. Em azul, homem das respostas 1 quilômetro. E ali, depois de uma subida nos arredores do município de Curry, estava a mesa e o guarda-sol vermelho. Phil parou o carro e desligou o motor. Pegou a bengala e saiu com dificuldade de trás do volante. Fica aí, Frank. Não vai demorar. Ele ficou surpreso de ver que o homem das respostas estava igualzinho. Os mesmos olhos brilhantes, o mesmo cabelo ralo, as mesmas roupas. Não ficou. Só havia uma mudança que Phil pudesse ver, embora fosse difícil ter certeza com a visão dobrando e às vezes triplicando. Só havia uma placa na mesa do homem das respostas. Dizia: todas as respostas grátis. Ele se sentou na cadeira do cliente com um grunhido e uma careta. Você está igual. Você também, só Phil. Phil riu. Por que você não para de brincadeira? Uma pergunta idiota ele achava, mas por que não? Hoje, todas as respostas eram grátis. É verdade. Por dentro, você continua igual. Se você diz, mas eu tenho as minhas dúvidas. Você ainda tem aquele relógio grande na bolsa? Tenho, mas hoje não vou precisar. Sexta gratuita, é? O homem das respostas sorriu. Hoje é terça, só Phil. Eu sei, foi uma pergunta impotente. Você está familiarizado com isso? Estou familiarizado com todos os tipos de pergunta. Qual é a sua? Phil decidiu que não queria mais perguntar por que eu. O homem das respostas teria dito que era outra pergunta impotente. Era ele porque era ele. Não havia outro motivo. E Phil não estava mais curioso sobre por quanto tempo viveria. Talvez visse neve cair, mas era certo de que não estaria mais por lá para ver derreter na primavera. Só havia uma coisa que o deixava curioso. A gente continua? Depois que a gente morre, a gente continua? Sim. Tudo começou a ficar cinzento de novo, a se fechar em volta deles lentamente. Ao mesmo tempo, o homem das respostas começou a se afastar, também muito lentamente. Phil não se importou.
Não houve dor de cabeça. Isso foi um alívio. E a folhagem, o que ele ainda conseguia ver dela, estava muito bonita. No outono, as árvores ardiam em cores tão intensas no fim do ciclo. E como todas as respostas eram grátis, é para o céu que a gente vai? É para o inferno? Uma reencarnação? Nós ainda somos nós mesmos? Lembramos? Eu vou ver a minha esposa e meu filho? Vai ser bom? Vai ser horrível? Tem sonhos? Tem dor ou alegria ou alguma emoção? O homem das respostas, quase perdido no cinza, disse: sim. Phil voltou a si atrás do volante do Cadillac, surpreso de ver que não estava morto. Ele se sentia bem no momento, muito bem, na verdade. Sem dor de cabeça, sem dor nas mãos e pés. Ligou o motor. Você acha que consigo nos levar para casa inteiros, Frank? E sem matar ninguém? Late uma vez se for sim, 2 vezes se for não. Frank latiu uma vez. Então a resposta era sim. Era sim. Para Jonathan Leonard. Fim do conto. Pós-fácil. Um dia, quando eu estava fazendo a minha caminhada matinal, ouvindo o Jeff Riley Band tocando Highway 49, sem pensar em nada além de como o solo de guitarra é incrível, vi 2 figuras de plástico verde usando bonés vermelhos. Elas estavam ladeando a estrada e segurando uma placa de aviso que dizia: devagar, crianças brincando. O conto Cascavéis surgiu na minha mente com tudo. Naquele momento de concepção, a única coisa que eu não sabia era que um velho amigo de Cujo, um livro que eu havia escrito muito tempo antes, seria o personagem principal. É assim que funciona para mim às vezes. Uma história chega toda formada, esperando o gatilho certo para se declarar. É muito legal. Raramente sei os detalhes. O policial idoso de Cascavéis, Andy Pilley, veio do nada. Ou como as histórias vão terminar. Parte da alegria, ao menos para mim, está na descoberta. Por que esse processo funciona, ou como funciona, é um mistério absoluto para mim. O sonho ruim de Danny Coughlin foi assim. Um dia, quando eu estava me vestindo sem pensar em nada além de uma tigela de cereal e levar meu cachorro para dar uma volta, pensei: o que aconteceria se um homem tivesse um único momento mediúnico? Um sonho que mostrasse a ele onde um corpo estava enterrado. Alguém acreditaria nele ou achariam que ele era o assassino? Pensei nisso enquanto estava colocando a camisa. Quando vesti a calça jeans, estava pensando no policial obsessivo, meio parecido com o inspetor Javert, de Os Miseráveis, perseguindo meu protagonista. O resto da história se encaixou. Não sabia que meu policial, Jalbert, e não Javert, seria obcecado por contagem. Ele começou a fazer isso sozinho. Só segui esse caminho específico. Isso me torna um contador de histórias ou um estenógrafo, como William Davis em Os Sonhadores. Talvez ambos. Se tenho curiosidade sobre o processo, como isso tem um papel importante na minha vida, óbvio que tem. Escrevi sobre escritores na minha ficção e escrevi sobre o ato de escrever na não ficção, mas ainda não entendo. Nem entendo porque as pessoas precisam de histórias, nem porque eu, dentre muitos outros, preciso escrevê-las. Só sei que a euforia de deixar a vida comum e rotineira para trás e criar laços com pessoas que não existem parece fazer parte de quase todas as vidas. A imaginação é faminta e precisa ser alimentada. E às vezes, novamente, como William Davis em Os Sonhadores, vejo as palavras antes de escrevê-las. Os primeiros parágrafos dos contos Tela Vermelha e Fim existiam semanas antes e meses antes de eu os colocar no papel. Eu via cada ponto e cada vírgula. Isso me coloca no espectro, como dizem? Talvez sim, provavelmente, mas quem liga? Contar histórias me entretém e entretém outras pessoas há muitos anos. E isso me faz feliz.
Quanto a por que tantas das minhas histórias são sobre assuntos sombrios, isso é outro assunto. Devo pedir desculpas pelo meu material? Não acho. Francisco Goya fez uma gravura que o mostrava cercado de criaturas fantásticas enquanto ele dormia e chamou de "O sono da razão produz monstros". Sempre pensei que esse sono e esses monstros são um componente necessário da sanidade. Verifiquem a primeira frase de A Assombração da Casa da Colina, da escritora Shirley Jackson. Ela expressa isso muito bem. As histórias de terror são mais apreciadas por quem tem compaixão e empatia. É um paradoxo, mas é verdade. Acredito que são os sem imaginação entre nós, os incapazes de apreciar o lado obscuro do faz de conta, que são responsáveis pelas maiores desgraças do mundo. Em histórias sobrenaturais e paranormais, me esforcei muito para mostrar o mundo real como é e para contar a verdade sobre os Estados Unidos que conheço e amo. Algumas dessas verdades são feias, mas, como diz o poema, cicatrizes viram marcas de beleza quando há amor. A maioria dessas histórias é nova e a mais longa nunca foi publicada. Não preciso me aprofundar sobre a origem da maioria. Isso só levaria a uma recitação cansativa de onde eu estava quando cada ideia se apresentou. Se eu conseguisse lembrar, claro. A única que vale a pena citar é O Homem das Respostas. Meu sobrinho, John Leonard, revirou nos meus materiais velhos muita coisa inacabada e esquecida. Fez uma fotocópia de um manuscrito de 6 páginas com um bilhete preso dizendo que era boa demais para não terminar. Eu li todo o bilhete e achei que ele tinha razão. As primeiras páginas foram escritas quando eu tinha 30 anos. Terminei com 75. Enquanto trabalhava nela, tive a sensação estranha de gritar em um cânion do tempo e ouvir o eco. Isso faz sentido? Não sei. Só sei que foi o que eu senti. Já fui chamado de prolífico, que os leitores fiéis do meu trabalho consideram bom e os críticos dele, às vezes, consideram ruim. Nunca pretendi ser, nunca pretendi não ser. Fiz o que foi me dado para fazer, e na maior parte do tempo tem sido uma alegria para mim. O único inconveniente, podemos chamar de mosca na sopa, ou falha fatal, se você preferir certa pompa, é que a execução nunca, nenhuma vezinha foi tão esplêndida quanto o conceito original. As 2 únicas vezes que cheguei perto de conseguir foram em 2 histórias de prisão, A Espera de um Milagre e Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Todos os outros deixaram a desejar no que eu queria para eles. Mesmo livros longos, como It, a Coisa, A Dança da Morte e Sob a Redoma, eu terminei com a sensação de que um escritor melhor teria feito um trabalho melhor. Ainda assim, tenho certo orgulho do que eu consegui. E tenho orgulho da minha ficção curta, provavelmente porque sempre foi difícil para mim. Não consigo nem começar a citar todos os editores que trabalharam nesses livros e os tornaram melhores, mas posso agradecer a Julie Englert por cavar dezenas de histórias antigas, a maioria horrível, e uma ou outra que suplicavam para serem terminadas. Também posso agradecer a John Leonard, que trouxe o esquecido O Homem das Respostas à minha atenção. Posso agradecer aos meus 2 filhos, por colaborarem comigo e botarem seus talentos únicos em jogo. Joe me ajudou em 2 contos, A Tribo e Campo do Medo. Owen colaborou comigo em Belas Adormecidas, um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Também quero agradecer aos meus outros colaboradores, o Stuart Onan, Richard Xisman e o falecido Peter Straub. Trabalhar com outros escritores sempre é um risco, mas em cada caso colhi muitas recompensas. Tenho que agradecer à minha editora há muito tempo, Nan Graham, e a Liz Dunshoff, minha agente. A Liz entrou no lugar do falecido Chuck Verne e tirou um peso dos meus ombros. Também preciso agradecer a Robin Firth, minha incansável pesquisadora e amiga. Agradeço mais do que tudo a minha esposa Tabitha, que me mantém com os pés no chão. Ela sabe ser doce e ácida, às vezes de uma vez só, mas sempre é inteligente e abessa. Foi ela que sugeriu que eu precisava dizer mais sobre o irmão de Danny Coughlin e observou que eu tinha mais a dizer sobre a Covid-19 em Cascavéis.
Um agradecimento a você, querido leitor, por me permitir habitar sua imaginação e suas terminações nervosas. Você prefere tudo mais sombrio? Tudo bem, eu também. E isso me torna seu irmão de alma. PS. A primeira frase de A Assombração da Casa da Colina é a seguinte: nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. PPS. A música de Leonard Cohen, da qual tirei o título do livro, é You Want It Darker. Peço desculpas por ter mudado o verbo. 23 de abril de 2023. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Mais Sombrio é um livro de contos que reúne 12 histórias, das quais somente 5 são inéditas, que são Dois Fios da Mãe Talentosos, O Sonho Ruim de Danny Coughlin, Cascavéis, Os Sonhadores e O Homem das Respostas. Os outros contos já haviam sido publicados anteriormente em revistas e projetos digitais, com uma ressalva para O Especialista em Turbulência, que integrou a antologia organizada por Stephen King e Bev Vincent, Flight or Fright, algo como Fugir ou Cair, e que chegou aqui ao Brasil com o título Terror a Bordo, e Laurie, que foi disponibilizado gratuitamente no site oficial de King. Em Dois Fios da Mãe Talentosos, a narrativa gira em torno do pacto de silêncio sobre a fonte das habilidades do protagonista e de seu amigo. Dividido ali entre o ponto de vista do filho e do pai, o conto nos faz questionar se o talento é algo nato ou se é algo que se conquista. O quinto passo, apesar de ser um conto mais curto, ele te prende pela curiosidade. É apenas um diálogo entre duas pessoas com um desfecho que surpreende um pouco. Já Willy Esquisitão foca na conexão mórbida entre Willy e seu avô moribundo. É mais um conto curto e fala como o mal pode ser passado através do tempo. Em O Sonho Ruim de Danny Coughlin, o conto se destaca por não explicar a origem do sonho de Danny e se baseia na injustiça, paranoia e abuso de poder, e nos mostra que às vezes fazer a coisa certa pode ter consequências devastadoras. Fim é basicamente o conto do garoto azarado, né? Mas um conto curtinho e divertido de ler. Na Estrada da Pousada Slight é um conto que também não tem nada de sobrenatural. É mais sobre choque de gerações, mas não deixa de ser angustiante em alguns momentos ali da leitura. Já A Tela Vermelha, ele é um conto que traz uma mistura de ficção científica com horror doméstico. E nesse conto é explorado como teorias da conspiração podem radicalizar pessoas comuns. E o desfecho deixa o leitor em dúvida se a invasão é real ou a paranoia é contagiosa. O Especialista em Turbulência é a história de um homem com poder psíquico, que trabalha ali vivendo o medo da morte para que outras pessoas sobrevivam. Aqui o nosso protagonista, ele quer sair, dessa operação, quer passar o cargo dele para alguém, mostrando que nem todo o dinheiro do mundo vale a pena num emprego que te deixa cheio de traumas. Laurie é um conto mais emocional que perturbador. Aqui aborda o luto, a solidão e a retomada do afeto após os laços que o protagonista cria com a cadelinha Laurie. Cascavéis, a continuação direta de Cujo, e que diferente de Cujo, que só faz ali uma sugestão ao sobrenatural no começo do livro e que nem se concretiza, aqui nós temos sobrenatural e com alguns momentos bem arrepiantes. Aqui a gente revive o terror passado por Donna e Ted com Cujo através das lembranças de Vicky Trenton, e conhecemos junto com ele o terror vivido pelos gêmeos Bell com as Cascavéis. E o sobrenatural está na presença fantasmagórica dos gêmeos e também com a conexão com Duma Key. Os Sonhadores é um conto de horror cósmico, onde os protagonistas querem explorar o que há por baixo dos sonhos. Já em O Homem das Respostas, fala sobre o interesse que nós temos sobre o futuro e nos traz uma reflexão sobre como o conhecimento do futuro não traz alívio. E esses são os 12 contos que compõem a coletânea Mais Sombrio. E como todo livro de contos, gente, nem todas as histórias têm o mesmo impacto, Alguns textos se destacam pela força narrativa, pelo clima ou pelos personagens marcantes, enquanto outros soam mais discretos, experimentais ou menos memoráveis. E isso não significa que sejam ruins. É normal que, em antologias, essa irregularidade seja quase inevitável.
Há contos que ficam com o leitor por muito tempo, né? E outros que cumprem apenas o papel de completar o conjunto da obra. Agora é com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do livro, qual conto vocês gostaram mais, qual conto não impactou vocês. E lembrando que quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, pense em inscrever-se e fazer parte da nossa comunidade, ajudando assim a nossa comunidade de leitura a crescer mais. E quem puder e quiser ajudar o canal financeiramente, vocês já sabem, né? Tem a ferramenta Valeu Demais, tem a chave Pix do nosso canal e o meu link de associado à Amazon, onde vocês podem fazer a compra de vocês e ajudar o canal com uma comissão, onde vocês não vão pagar nada além do valor das compras que vocês fizeram. E o mais importante, gente, quer deixar um like, um comentário, compartilhar? Isso ajuda demais o canal a crescer. E quero também agradecer a todo o apoio e carinho que vocês me deram em 2025. E em 2026, nós vamos continuar virando as páginas. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima leitura. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.